Quero cumprimentar nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, que estão chegando, que estão entrando nesta live. Mais um dia, mais uma vez estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus é santo, maravilhoso. Por isso estamos aqui nesta noite pedindo aos irmãos graça, pedindo a Deus graça para que nós possamos estar cada vez mais firme na presença do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que sempre estão aí conosco. Eu tenho uma palavra nesta noite, qual Deus colocou no nosso coração. Estaremos aí louvando e glorificando o nosso Deus. E eu creio, irmãos, que Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Será uma palavra diferente das costumeiras a qual temos, Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Quero agradecer a Deus primeiramente, depois a minha família, minha esposa, meus filhos e a cada irmão, Como é bom, irmão, estar com vocês, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso, vendo aí os nomes dos irmãos, sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel, que o nosso Deus, Ele é santo e poderoso. E eu peço aos irmãos que eu possa, nesta noite, estar trazendo a palavra de Deus, para que o Senhor venha me usar nesta noite, para que o Senhor venha falar conosco neste lugar, amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, adorando a Ti, Deus, louvando, glorificando a Ti, exaltando o Teu nome, ó Pai, e acreditando, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. Pai amado e fiel, o Senhor é digno de todo louvor e de toda graça. Eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor, por tudo, ó Deus. Somos tão falhos, ó Pai, eu sou tão falho, Pai, erro muito. Mas eu creio, Deus, que o Senhor é aquele que compreende, ó Pai, a cada ser humano. O Senhor conhece as nossas falhas, sabe a nossa fraqueza, sabe naquilo que muitas vezes erramos, ó Deus. Como Paulo diz, na sua palavra, muitas vezes o que eu quero fazer não consigo, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então que nesta noite o Senhor venha nos dar graça, Pai, para que nós venhamos fazer o que devemos fazer, não o que nós queremos fazer. Então que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria para estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor, buscando, adorando, louvando a Ti, Senhor, e acreditando, ó Deus, que o Senhor está conosco. Pai amado e poderoso, visita cada lar, Pai, a cada vida, Pai, cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo neste momento, ao encontro de cada vida, Pai amado e poderoso, de cada irmão em Cristo, ó Deus fiel, ao encontro, Pai, dessas vidas, Senhor, de cada pessoa, Pai, amigos, ó Deus amado, até aqueles que não são evangélicos, ao encontro dessas vidas, Pai amado, e que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Deus, entrando nos nossos corações para que possamos entender a Tua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37, vamos estar fazendo a leitura e ao decorrer da lição estaremos pregando a palavra do Senhor, ao decorrer desse depois os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, que nós estaremos usando a palavra de Deus para estarmos falando um pouco sobre a palavra do Senhor, amém? Todos acharam? Vamos estar lendo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus. E em todo eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se
a cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Quero, antes de começar a palavra de Deus, cumprimentar a minha netinha, que hoje ela me ligou. A primeira coisa que ela falou: não esquece de falar meu nome lá na live, né? Então estou eu aqui, Laura, desculpa, estou eu, Laura, aqui falando o seu nome e te dando uma saudação, um abraço muito grande, sabendo que o vô está aqui, né? O vô te ama, amém? Vamos então estar falando um pouco da palavra de Deus. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, que diz: Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, através do WhatsApp, e nós conversando sobre o templo, algo a qual nós já se acostumamos tanto, né, com o templo, que nós achamos que não podemos viver sem o templo, que o templo ele faz falta. Sim, lógico que faz falta. O templo é bom? É ótimo. Mas nós não podemos estar, irmãos, como é que eu posso dizer a palavra certa? Nós não podemos estar só pensando em adorar a Deus no templo, né? Só limitando a Deus em adoração no templo do Senhor. Não, é que nem aqui nós vemos aqui os apóstolos, eles não tinham, dá licença um pouquinho, irmãos, os apóstolos não tinham templo. Jesus não fez templo nenhum. Não estou aqui dizendo que nós não devemos ter templo, que tem que parar, não é isso. Mas o que eu estou te dizendo aqui, estou tentando dizer, é que muitas vezes nós estamos querendo justificar algo a qual nós acostumamos. Nós só acostumamos, irmãos, com o templo. E sem ele a gente parece que não somos mais crente. Sem o templo parece que nós paramos e não acreditamos mais naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Sem o templo parece que nós não somos mais crente. E não é isso, irmão. Nós temos que adorar a Deus onde estivermos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Então nós somos adoradores de Deus aonde estivermos. Naquela época não havia templo. Os irmãos não adoravam, mas mesmo assim o coração e a alma, né, da multidão eram os que criam, eram um só. Eles viviam junto, adoravam a Deus e não tinham templo, mas eles adoravam ao Senhor. Podemos ver aqui que não era o templo que fazia a união das pessoas, aleluias, mas sim a união entre os irmãos, a união que eles tinham entre cada um deles. Não era o templo que fazia eles ter união. E é o que nós temos que começar a pensarmos, porque se abrir o templo, amém, será uma bênção, estaremos lá adorando ao Senhor, creio que vai ser aberto. Não estou aqui dizendo que não vai ser aberto o templo do Senhor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se não abrir o templo, nós não podemos parar de adorar a Deus, nós não podemos ser limitados só ao templo, né? Limitado, se não, mas pastor, não tem onde nós adorarmos a Deus. Tem sim, irmão, nós somos um corpo só em Cristo Jesus, aleluia. E o Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então não precisamos ficar apavorados, não, mas não tem mais como a gente vai se unir. Irmãos, eu estou aqui na Bahia e também não estou indo para templo nenhum, mas estamos se unindo, aleluia, fazendo culto nos lares. Já ganhamos 4 vidas para Jesus, aleluia, por tempo que nós estamos aqui. Então, irmãos, não é limitarmos dentro de um templo, dizendo, não, mas
Porque, irmão, muitos estão se afastando, não estão mais querendo adorar a Deus porque não tem tempo. Só sabem orar dentro da igreja, só sabem louvar dentro da igreja, só sabem falar dentro da igreja. Nós temos que estar unidos em todos os lugares, aleluia, dentro do templo ou fora do templo. Nós temos que estar adorando esse Deus. Nós temos que adorar o nosso Deus dentro do templo, fora do templo, aleluias. É isso que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós achamos que não. Que o templo é tudo. Não é não, irmãos. Sabe quem é tudo? É Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que compreender realmente o que é que o Senhor está querendo conosco. O que é que o Senhor está querendo com cada um de nós. E você está em casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não, pastor, você não pode dizer isso. Seria melhor se nós estivéssemos no tempo, sim. Mas tem tempo para todas as coisas. Irmão, tem tempo para orar, tem tempo para sorrir, tem tempo para falar, tem tempo para todas as coisas. E agora é o tempo de nós estarmos em casa, sim, adorando a Deus. Nunca deixar de adorar a Deus por causa disso ou por causa daquilo, não. Vamos começar a adorar o Senhor, aleluia. Vamos começar a entender o propósito de Deus na nossa vida dentro de casa. Muitas vezes Deus quer te usar com seu esposo, com seus filhos, através de testemunho seu, aleluia. Deus só está aguardando esse momento certo, aleluia. A nossa irmã Giana está dizendo que a Mariana, aleluia, começou a engrandecer o nome de Deus, estar conosco. Deus abençoe sua vida, Mariana. Que Deus abençoe, que você fique firme mesmo na presença de Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel, aleluia. O nosso Deus é poderoso, nosso Deus é santo, aleluia. Deus, irmão, nosso Deus é fiel, continua firme, irmã Mariana, nos caminhos do Senhor. Não tem tempo ainda para adorar a Deus, mas você pode adorar a Deus em casa, adorar a Deus através da live, adorar a Deus no cantinho, adorar a Deus na madrugada, adorar a Deus de noite, de dia. Podemos ver Daniel, o Senhor colocou agora no meu coração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele não tinha tempo para orar ao Senhor. Ele orava na sua casa. A palavra de Deus diz que ele foi até incriminado lá em Daniel 6. Ele foi incriminado, foi jogado na cova do leão. Por causa do quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Mas eu não quero entrar exatamente porque Daniel foi preso, é só uma colocação. Ele não tinha tempo para adorar a Deus, ele estava em outra terra, em outro povo que não adorava esse nosso Deus. Ele automaticamente era quase só para adorar o Senhor. E ele mesmo assim adorava a Deus. Ele não necessitava de um templo, irmãos. Entendo o que eu quero dizer. Não é que eu estou falando para nós. Nós não precisamos mais de templo. Não precisamos mais de igreja. Não é nada disso. Lógico que nós adoramos a Deus dentro do templo. Nós se reunimos dentro do templo. Sentimos a graça do Senhor dentro do templo. Aleluia. O que eu quero dizer, irmão, que nós não podemos se limitar só com o templo, aleluia. Nós não podemos se limitar em estar só ali, naquele lugar, ali, achando que Deus só está ali, que Deus anda conosco em todos os lugares. Deus nunca nos abandonou, aleluia. Nós vemos aqui no versículo 32, ele diz assim: era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Sem templo, irmão. Está difícil agora? Está. Era mais fácil quando tinha o templo? Sim, lógico. Mas é exatamente isso que Deus fala conosco. Deus, ele está querendo ver quem verdadeiramente é adorador. Ou era pessoas só que queriam ser vista pelo pastor, vista pelos obreiros, vista pela igreja, vista pelo homem. Não, nós temos que ser visto pelo Senhor, aleluia. Nós temos que ser visto por Deus.
É o Senhor, irmão, que nós temos que ser visto por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias, aleluias. Como é bom, né, irmãos? Como é bom estar na presença desse Deus maravilhoso, sabendo que não somos limitados a um templo feito por mão de homens. Não, nós não somos limitados para ficar somente dentro de um templo, esteja dentro do templo ou fora do templo, irmão. Temos é que sentir a necessidade dos irmãos, temos é que estar, irmãos, na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Podemos estar juntos sim, mas de que forma, pastor? Sem o templo, temos que ter um só coração, aleluia, e uma só alma, como os discípulos faziam. Eles não tinham templo, mas tinham um só coração, uma só alma. Eles andavam junto, viviam junto, aleluia, adorando a Deus, faziam visita, falavam do amor de Deus, as pessoas ouviam, aleluia, e não tinha templo. Aleluias. Como o nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nós estávamos, irmão, de uma forma que nós não saíamos mais do templo. Vocês lembram quando nós estávamos no templo? Não evangelizávamos mais, não fazíamos mais nada, estávamos apenas dentro do templo, porque nós achávamos que nós era protegidos dentro do templo, que dentro do templo era o lugar para nós ficarmos ali, ó, aguardando a volta do Senhor. Aí o Senhor falou o quê? Peraí, vou tirar, para eles entenderem que não é o templo que guarda eles, não é o templo que socorre eles, não é o templo, aleluia, que é na vida deles. Não, quem é na nossa vida é Jesus Cristo, aleluia. É o Senhor que é conosco, irmãos. É o Senhor que está conosco, aleluias. A união, irmão, entre nós não pode faltar de maneira nenhuma. O templo, se for aberto de novo, graças a Deus. Mas se não for, temos que estar junto, adorando ao Senhor junto, irmãos. Aleluias. Temos que estar junto, mesmo sem o templo. Será que é isso que Deus está nos mostrando nesses últimos dias? Aleluia. Será que não é exatamente isso que Deus está passando para nós? Que nessa pandemia Ele nos tirou de dentro do templo para nós darmos valor fora do templo. Olha quantas almas nós estamos conseguindo, irmãos. Ganhando, entrando nos lares, falando com as pessoas, aleluia. Pessoas que nunca ouviram a palavra. Vemos aí a nossa irmã Mariana, ela mora num lugar onde o povo é idólatra, onde o povo é difícil ali de aceitar a palavra de Deus. A palavra para entrar na casa dela seria difícil, mas o Senhor colocou esta forma de nós pregando através da live, aleluia. E Deus vai entrando, e Deus vai fazendo, e Deus vai trabalhando, aleluia. A nossa irmã Giana, ela está dizendo que precisamos ir buscar as ovelhas lá fora, precisamos trabalhar na seara do Pai. É exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. E nós estávamos parados dentro do templo. Alasto que me cai, aleluias. Aleluias, dentro do templo. Nós não tínhamos tempo. É culto no domingo, oração na segunda, ensaio na terça, culto na quarta, novamente culto à tarde na quinta, sexta, culto novamente, sábado tinha culto nos 2 primeiros sábados, ou se não nos outros a gente ia para o templo também de outras igrejas. Domingo, escola dominical no templo. À noite, culto no templo. Vidas, nós não convidávamos, não saíamos, não pregávamos, não fazíamos a obra de Deus. Ficávamos escondidos. Cadê o crente? Está no templo. Cadê o crente? Mas pastor, se eu sair do templo, eu posso perder a volta do Senhor e ficar. Não, irmão. Não é o templo que vai te salvar, que vai fazer você. Já pensou se fosse e Jesus voltasse hoje? Se fosse dessa forma, se fosse o templo, né? Que nós só vamos para o céu se nós estiver dentro do templo. E Jesus voltasse hoje, nenhum de nós iríamos
porque não tem mais o templo aberto, está com as portas fechadas. Então não é o templo que vai nos levar para o céu. Aleluia! Achamos que somos crente só se existir um templo. Vamos parar com isso. Vamos, o Senhor está nos despertando. Vamos parar com isso. Sabe o que dá vontade de, quando voltar o templo, colocar os irmãos na rua e a gente ficar pregando na porta, ou se não ir para as casas, ou se não ir para as praças, ou se não, irmão, não dá mais vontade de voltar. É bom sim. Nós se juntamos dentro do templo, é muito bom. Aleluia, louvamos a Deus dentro do templo, é maravilhoso. Pregamos dentro do templo, é muito bom, aleluia. Oh glórias, aleluias. O que eu quero dizer, irmão, é que nós vamos colocar um português aí chula, nós bitolamos, nós ficamos bitolados dentro do templo. Ficamos ali bitolados, nós não queremos mais sair. Oh glórias, aleluia. Nós limitamos Deus dentro do templo. Tem um louvor que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Só se tinha alguém lá dentro, porque se você foi o primeiro a chegar na igreja, ele não estava, ele chegou com você. Isso que nós temos que despertar, irmãos. Pastor, mas sem o templo não tem igreja. Tem sim, nós somos a igreja. Mas precisa do templo? Sim, precisa. Batizando, né? Lá a gente fazer uma vigília, nós estarmos lá fazendo alguns cultos, sim. Estamos ceando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom o templo do Senhor. Mas não ficar bitolado somente no templo. É isso que eu quero dizer para os irmãos, aleluias. É isso, irmão, que nós temos que despertar. Quantas almas nós ganhamos para o Senhor no ano de 2019? Quantas almas nós tivemos novas lá dentro da igreja em 2019, 2018, 2017? Quantas almas nós ganhamos para o Senhor? Porque, irmão, nós estávamos dentro do templo, não tínhamos tempo para convidar um vizinho, para pregar a palavra de Deus, para estar nos lares, para estar fazendo a obra de Deus. Tem uma religião que nós criticamos muito, mas eles vão de porta em porta fazendo a obra do Senhor, pregando. Mas eles não pregam a verdade. E nós que pregamos a verdade estamos aonde? Dentro do templo. Abacai com Menecas, aleluias. Irmãos, o templo verdadeiro não é o que o homem construiu, as quatro paredes. É bom? Lógico, irmãos. Nós temos que ter um lugar para nos confraternizarmos, para estarmos juntos. Sim, nós temos que ter um lugar para nós adorarmos esse Deus maravilhoso junto com os irmãos. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que chegou o tempo de pregar a palavra de Deus fora do templo. Chegou o tempo de nós também despertarmos, evangelizarmos, sim, mas poucas vezes. Saíamos poucas vezes, poucas pessoas se despertavam para fazer esse trabalho. Poucas, irmãos. Uma certa feita eu lembro que as irmãs fizeram, né? E toda vez que tivesse o culto delas, estou falando das irmãs que eu lembro desse acontecimento com as irmãs. E ali na hora de fazer visita que tinha, de evangelizar, que as irmãs tinham colocado esse propósito, só saiu 2 irmãs para evangelizar, só 2. Foi a nossa irmã Lília e a irmã Eliana, a filha da irmã Iracema. Foi só as 2 que foram evangelizar. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo. Nós tínhamos que correr para casa e voltar para o templo. Nós tínhamos que fazer o almoço e voltar correndo para o templo. Tinha que ensaiar os varões, tinha que ensaiar a mocidade, tinha que ensaiar o grupo de louvor, tinha que... Pastor, mas você é contra o ensaio? Não, não sou contra, irmãos. É maravilhoso quando nós falamos, né? Quando nós vemos aí as pessoas louvando, louvando verdadeiramente, não é verdade? Louvando o Senhor com sabedoria, com boa
boa linguagem, né? Com ensaiado, uma coisa fina para Deus. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Mas e as almas que estão lá fora? O que nós estávamos fazendo? Pastor, mas como assim? O que nós vamos... O templo que o Senhor deixou somos nós. Aleluias. Temos que ter lugares para nós adorarmos o Senhor? Sim. Sim, lógico. Nós somos o templo do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Por isso que não podemos pecar contra o nosso corpo, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz morada dentro de nós. Ah, pastor, então não é aquele templo feito por mão de homem, não. Ali é um lugar que nós se reunimos para adorar a Deus junto. Confraternizamos, né? Estamos ali orando, louvando e glorificando ao Senhor todos os dias. Mas não é aquele que é o templo. O Senhor não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita em templo feito por Ele. Ele só habita no templo que Ele fez. Aleluia. E continuando diz assim, que habita em vós. O Espírito é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Aleluias. Provenientemente de Deus. E que nós sois vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificais, pois, a Deus, não ao vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então é isso, irmão. Não sabeis vós que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Aleluias. Nós temos que saber disso, irmão, para nós adorarmos ao Senhor. Eu estava muito preocupado, irmãos, pensando nos irmãos e dizendo, meu Deus, os irmãos eles vão se afastar agora que saíram do templo. Agora eles vão, cada um para um lado, vão se afastar, não vão lembrar mais de Deus. Mas não, irmãos, ontem, né, o Senhor, e esses dias que eu estava conversando com essa irmã, o Senhor me despertou para falar esta palavra nesta noite. Se o Senhor disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quer dizer que se não houver templo feito por mão de homens, aleluias, não faz mal. O que não pode faltar, irmãos, o que não podemos é se afastar de Deus de maneira nenhuma. Oh, glórias, aleluias. Quantas pessoas, né? Nós víamos evangelizando. E muitas vezes nós dizíamos, não tenho tempo. Ah, mas vamos então domingo que vem. Não tenho, pastor, não dá. Domingo nós temos, e é isso, temos que eu vou na casa de um parente, eu vou não sei aonde, eu tenho que fazer compra, porque eu não posso durante a semana, eu tenho que fazer isso. E agora, irmãos? E agora? O templo está fechado. Nós estamos em casa. E agora, como é que estamos? E agora, como é que está nossa vida, né? Casto que me cai, aleluias. Cadê o templo para nós adorarmos a Deus? Nós somos o templo do Espírito Santo, aleluias. Nós somos o templo do Espírito Santo, é por isso, irmãos. Aleluia, é por isso que Deus está falando conosco nesta noite. Esta pandemia, Shemedecai com Anás, aleluia, foi algo a qual nos tirou de dentro do templo para nós começarmos a entender verdadeiramente. Quando começou, irmãos, eu comecei a olhar e até mesmo desesperei. Porque até eu acho que eu estava desta forma, bitolado dentro do templo, achando que não tinha como o que fazer fora do templo, achando que a gente ia desviar, que muitos se afastaria, que muitos não iam querer mais adorar a Deus porque não tinha uma igreja, que muitos iam esquecer daquilo que Deus falou para fazer.
mas o Senhor falou no meu coração, aleluia, esses dias não, servo meu, eu estou trabalhando nos corações de muitos, só sairão aqueles que já iam sair mesmo, aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que não querem ter compromisso com a obra. Mas que obra? Se você falou do tempo, não tem mais, aleluia, o tempo existe, irmão, a obra continua. Você pensa que obra é só, mas eu só acredito em obra se eu for colocado como pastor, né? Se me levantar como pastor, se me ungir. Não, irmão, não é nada disso. A obra de Deus é ganhar alma, a obra de Deus é fazer a vontade do Senhor. A obra de Deus, irmão, é estar pregando a palavra de Deus em todos os lugares, falando com todos, aleluia. A obra de Deus é isso. A obra do Senhor não é a gente ser ungido, a pastor, a presbítero, a diácono. Pastor, mas como é que é esse negócio? A obra de Deus, irmão, é fazer a vontade do Senhor, é pregar a palavra, é evangelizar, é ganhar alma para o Senhor. Mas a gente ganha alma e vai para onde? A gente toma conta, a gente vai cuidando, a gente vai, irmão, trabalhando para o Senhor, aleluia. O Senhor vai nos dar estratégia, vai nos dar sabedoria, o Senhor vai estar falando conosco, o Senhor vai nos mostrarmos, aleluia, vai mostrar para nós o que fazermos. Porque muitas vezes nós achamos que não. Achamos que tudo acabou. E ao contrário. Aleluia. Está tudo começando agora. Oh, glórias, aleluias. Está tudo começando, é o começo de tudo. Parece que nós estamos voltando lá em Atos dos Apóstolos, aleluia. Olha o versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. É esta a palavra de Deus, é pregar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e dar grande testemunho sobre esta palavra, aleluia. Dar grande testemunho do poder de Deus, dar grande testemunho. Não é, irmão, dizer assim, não, eu sou crente de tal denominação, não é isso, irmãos. É ser crente, é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus, aleluia, é estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Somos irmãos em Cristo, não importa a denominação que tu és, não importa a placa da tua igreja, o importante é que nós temos o mesmo desejo, a mesma vontade, aleluia. A glória de Deus está no meio de nós, irmão, isso é importante. Isso é importante, nós sabemos que Deus é bom e Ele usa quem Ele quer, Xanaico, Manás, aleluia. Não estou dizendo que nós não precisamos de templo feito por mão de homens. Não é isso que eu estou dizendo, aleluia. Eu quero dizer, irmão, e é bom para nós se confraternizarmos, louvarmos, né? Como eu já disse. Mas o que eu quero dizer, irmão, que nós não podemos ficar só limitado a um templo, como o povo de Israel fizeram. O povo de Israel, lá no Salmo 137, nós vamos estar lendo, aleluia, diz que o povo de Israel estava na Babilônia e achava que não podia cantar um hino alegre. Por quê? Porque eles tinham saudade do templo, eles tinham saudade de Israel. E nós temos saudade do templo, sim, como Israel tinha saudade. Mas a nossa fé não pode estar denominada a um templo. Não. Nós temos que ter fé em Deus. Aleluia. Nós temos que ser felizes, alegres, com templo ou sem templo. Aleluia. Mas Israel não. Eles não queriam cantar porque dizia: olha, nós não estamos em Sião. Não podemos cantar. Nós estamos fora. Eles limitaram Deus dentro de Israel. Eles não trouxeram Deus para fora de Israel. E era exatamente o que Deus queria. Que o nome dele fosse pregado em Babilônia. Como Daniel fez. Como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Como outros homens fizeram lá fora, pregaram a palavra de Deus. Deus foi exaltado, Deus foi louvado naquele lugar. Por quê? Porque pregaram a palavra de Deus. Mas o povo de Israel não tinha entendido ainda. E eles queriam limitar o povo, eles queriam limitar Deus dentro de Israel. O povo de Babilônia falou para eles: olha, louva o Senhor com os hinos. Vamos lá, irmão, nos Salmo 137, aleluia. Diz assim, ó: junto ao rio da Babilônia nos assentamos e choramos.
lembramos-nos de Sião. Nós temos saudade do templo? Lógico, irmãos. Lógico que temos. Muitas vezes até choramos com saudade do templo, sim. Mas nós não podemos parar por causa que o templo está fechado. Ele vai abrir, sim, vai. No tempo de Deus, mas ele vai abrir, aleluia. E quando ele abrir, nós estaremos lá adorando ao Senhor. Mas por enquanto que ele não abre, vamos continuar adorando ao Senhor. Isso é importante. Aí continuando aqui, diz no versículo 2 do Salmo 137. No salgueiro que há no meio dela, penduramos a nossa harpa. Eles disseram, olha irmão, no versículo 1, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. E o que eles fizeram? Pegaram a harpa, ó, no salgueiro que há no meio dela, penduramos a nossa harpa. Quer dizer, eles não queriam mais adorar a Deus, porque eles estavam em Babilônia. E o Senhor está dizendo para nós nesta noite, esteja em Babilônia, esteja em Israel, me adore, aleluia. É o que Deus está falando para nós, irmãos. É o que Deus está trazendo nesta noite para nós. Não importa onde você estiver, o importante é você adorar a Deus. Continuando no versículo 3, aleluia. Diz assim, portanto aquele que nos levaram cativo nos pediram uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrasse, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um hino, cantai-nos um cântico de Sião. Aí no versículo 4 ele diz, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Oh, eles não tinham entendido nada. Eles não tinham entendido nada do poder de Deus, irmãos. Eles não tinham compreendido nada do poder de Deus, aleluia. Eles não tinham entendido por que eles estavam na Babilônia. O Senhor queria que eles cantassem, sim. Mas eles estavam tristes, mas louvassem ao Senhor para que o povo da Babilônia entendesse realmente quem é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Como é que eles iam pregar o Senhor se eles não louvavam? Como eles costumavam louvar? Eles penduraram a sua harpa. Quer dizer que o templo está fechado, nós vamos pendurar a nossa Bíblia? Quer dizer que nós vamos parar de pregar? Quer dizer que nós vamos calar? Não vamos louvar mais a Deus? Não vamos dizer mais nada? Não, aleluia, é o contrário. Agora é hora de buscar ao Senhor. Agora é hora de louvar esse Deus maravilhoso, aleluia. Agora é o momento certo, agora é o momento de pregar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque agora não tem mais templo, aleluia, mas tem o poder de Deus nas nossas vidas. Você que está aí do outro lado me ouvindo, começa a adorar a Deus, começa a glorificar o Senhor. Você vai sentir a presença de Deus aí no onde você está, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E diz no versículo 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Irmãos, o Senhor estava dizendo, Jerusalém, não esqueça de mim. Não esqueça de mim, só porque você está na Babilônia, não me adore, que eu também estou aí contigo na Babilônia. Mas eles não entendiam isso, irmãos. Mas nós entendemos, nós sabemos, como eu já li aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 6, aleluia. Capítulo 6, versículo 19, aleluia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Aleluias. Você não sabe disso, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo? Então adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glórias, aleluias. E no versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, ainda diz assim, ó, vou ler desde o começo ele novamente. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todo ele havia abundante graça. Olha, irmão, que maravilha. Aleluias. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles haviam
Abundante graça, o Senhor está dizendo para nós nesta noite, em cada um de nós tem abundante graça, aleluia, em cada um de nós tem abundante graça, irmão, confia no Senhor, acredite nele, oh glórias, aleluia, comece a crer no Senhor. Versículo 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Oh, aleluias! Os apóstolos davam testemunho, né? No versículo 33, no 34 ele diz: mas não havia necessitados entre eles, porque todos eles ajudavam um ao outro, aleluia, que todos possuíam herdade ou casa e vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles confiavam nos apóstolos, como nós temos que confiar nos pastores que tem hoje. Nós temos que confiar nesses homens de Deus, porque estão aí no lugar dos apóstolos para fazer a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que não pode faltar, irmãos, não pode faltar alimento na casa do Senhor. E como é que vai o alimento? É nós ajudamos a obra do Senhor, é dando dízimo, dando as ofertas na casa de Deus. Aleluias. As dívidas ainda continuam da igreja. Temos que pagar luz, água, aluguel. Aqueles templos que tem que pagar aluguel. Então não podemos deixar de dar o nosso dízimo, as nossas ofertas, aleluia. O povo todo trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Mas nós não precisamos vender. Não precisamos vender herdade, nem casa. Não. O que nós precisamos é ser fiel ao Senhor. Dar o dízimo, dar as ofertas alçadas. Dar as ofertas na casa do Senhor, aleluia. Irmãos, temos homens aí, homens que trabalham na obra, homens que necessitam, porque eles são aí trabalhadores na obra de Deus e não cessam, não param, estão aí ganhando alma, estão aí fazendo a obra de Deus, aleluia. Então há necessidade sim do dinheiro, aleluia. Mas pastor, se não há templo, como é que há necessidade? Tem templo sim, irmãos, o templo apenas está fechado, aleluia, mas a necessidade do dinheiro. Então para que os apóstolos queriam aquele dinheiro? Eles não tinham templo, mas o povo trazia o dinheiro aos pés dele. O povo traziam o dinheiro que eles vendiam a herdade, eles traziam ao pé do Senhor, mesmo sem templo. O povo ajudava. Será que não temos que ajudar também? Oh, glórias, aleluias. Temos que colocar aos pés dos pastores, irmãos, dos tesoureiros, para que a obra não pare. E outra coisa, o dízimo também não é seu. Você tem que depositar aos pés do Senhor. Sim, o dízimo é bíblico, nós temos que entregar na igreja. Você pegar o dízimo e fazer o que você quiser com ele, não. Pastor, mas você veio aqui, é doutrina, irmão, hoje, para nós aprendermos a palavra de Deus. O dízimo é bíblico. Nós temos que dar o dízimo na casa do Senhor. Sabe quanto que é o dízimo? É 10%. Você ganha 100 reais, é 10 reais o dízimo. Não, mas eu quero dar 20. É 10 reais o dízimo. O 10 é oferta. Você pode dar os 20, pode dar 30, pode dar até os 100 se você quiser. Mas o dízimo mesmo é os 10 reais. Aleluia. Mas se eu der 7, tá errado. Aí você tá dando só oferta. Isso não é dízimo. Dízimo é 10% daquilo que você recebe. Pastor, mas naquela época o povo era animais. Mas na época dos apóstolos nós vemos que não era animais. Era dinheiro mesmo que ele estava dando. Ah, pastor, mas isso era na lei. Não, ali está mostrando na graça. Na lei também. Qual a diferença? Preguei várias vezes aqui no Velho Testamento e todo mundo aceitou. Por que agora não querem aceitar o Velho Testamento quando fala do dízimo? Qual o problema? Mudou? Não é mais Israel, não é mais igreja? Não entendo essa diferença, aleluia. A Josi Brandão colocou ali, ó, nós ajuda, Senhor,
nos ajuda, Senhor, a sermos servos aprovados na tua obra, tá vendo, irmãos? É exatamente isso, irmã Jô. A irmã Jô está entendendo o que eu quero passar nesta noite, aleluia. O irmão Dorival colocou, eu sei que o meu Redentor, ele vive, que maravilha, aleluia. E ele vive dentro de nós, e ele está conosco, e ele precisa, aleluia, que nós preguemos a palavra. Muitas vezes nós vamos dizer, não, Deus não precisa de nós, precisa sim, irmãos. Ele colocou a cada um de nós para nós pregarmos a palavra dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu não quiser fazer, outro faz. Mas ele precisa que um homem faça. Ele necessita de nós para pregarmos a palavra dele. Ele não quer um monte de robozinho. Ele poderia ter um monte de robozinho, né? Dizia, ó, você vai assim, 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 pronto, acabou. Isso seríamos, mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, que o nosso Redentor, ele vive, aleluia, que maravilha, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Muitos estão até saindo agora da live, porque eu comecei a falar em dízimo, mas é real, irmãos. Muitos podem dizer, mas se não tem tempo, para que o dízimo? Nós não temos dívidas, vocês não têm dívidas, assim a igreja também tem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 36 e 37. Oh, aleluias, o Senhor é poderoso. Vai dizer assim, ó. E repartia cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, quer dizer, eles trocaram os apóstolos trocaram o nome de José para Barnabé, que traduzindo é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. Era essa o que eles estavam fazendo sempre, mas sempre no meio das coisas, né? Sempre no meio das coisas certas tem o errado também. José, o Barnabé, qual os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé, ele vendeu a herdade dele e trouxe aos pés do Senhor. E o Senhor abençoava essas pessoas. O que aconteceu? No capítulo 5, do 1 ao 4, vai falar de um varão. Meu tempo já está se esgotando, né? Acho que faltam uns 15 minutos. Então vai falar de um casal, Ananias e Safira, a qual eles viram o que estava acontecendo, ouviram a palavra, aceitaram a palavra de Deus. Só que eles fizeram um acordo entre eles dois, marido e mulher. Foram vender a herdade, sim, mas fizeram um acordo, olha, não vamos dar tudo para o apóstolo, não vamos dar tudo para os discípulos, não. A gente segura uma parte e vamos dar só um pouquinho para eles, né? Nós damos uma parte para eles e seguramos a outra. E eles combinaram sobre isso e levaram apenas aquela parte, né? E os dois estavam combinados e falou um para o outro, olha, se você for lá e Pedro perguntar, você diga, se os apóstolos perguntar, você fala que foi nesse tanto. Isso é como o dízimo, irmãos. É como o dízimo. Pessoas que dão o dízimo só para ser vista no templo. Eu não dou mais o dízimo, ninguém está vendo que eu dou ou não dou. Não é isso. O dízimo é santo, é o Senhor. O dízimo, irmão, não é seu, é do Senhor. Você tem que dar o dízimo na casa do Senhor. E não é você tomar conta do dízimo. Não é você pegar o dízimo e dizer, não, eu vou dar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. O dízimo, ele é dado na casa do Senhor. Mas pastor lá, pastor, não interessa. O dízimo é dado na casa do Senhor. Se o pastor, se outra pessoa faz alguma coisa errada com o dízimo, ele vai dar conta. Mas você faça a tua parte, dê o dízimo na casa do Senhor, aleluia. Mas aí esse casal, eles se reuniram e fizeram o quê? Vamos dar só uma parte. Muitas vezes a pessoa faz isso. Ela ganha R$1.000, ela fala, não vou dar R$100 de dízimo. É muita coisa, para muita gente acha que é muita coisa, né? Vou dar R$100 de dízimo? Não, né? Vou dar só 80, 70. Mas ninguém sabe quanto eu ganho, então eu dou quanto eu quero, lógico, irmão.
Está nas tuas mãos, como estava na mão de Ananias e Safiras. Eles não precisavam ter levado nada para os apóstolos. O apóstolo não pediu nada para eles. Eles não precisavam ter levado nada. Eles podiam ficar da forma como eles estavam. Vendeu. Tudo bem, é seu. Estava nas tuas mãos. Faça como você quer. Mas vim mentir para o Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Já pensou se fosse dessa forma hoje? Quantas pessoas que dão dízimo seria fulminado ali, ó, e morreria na mesma hora? Porque quando Ananias levou para Pedro, Pedro disse para ele: ó, Ananias, tu não está mentindo para o homem, tu está mentindo para o Espírito Santo, Ananias. Você não precisava disso, Ananias. Não estava nas tuas mãos, não era seu. Então, Ananias, ficava para você. Mas agora você traz uma parte dizendo que você vendeu a herdade por tudo, por esse valor. Você não podia ter mentido para o Espírito Santo. Você deixou Satanás colocar essas coisas no seu coração, irmãos. Olha que palavra dura que Pedro falou para Ananias. Que ele tinha deixado Satanás entrar no coração dele e colocar essas coisas, esse desejo de dar só uma parte ali do dinheiro que ele tinha que colocar aos pés dos discípulos. Ele foi lá enganar Pedro, ele queria ver se realmente ele poderia enganar Pedro, mas quem estava com Pedro? Porque Pedro era o templo do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo de Deus estava com Pedro, oh glórias, aleluia. Estava na vida de Pedro, e Pedro olhou para ele e disse: Ananias, você não precisava, Ananias, mentir. Você não precisava, mas você mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo. Irmão, quando você vai lá dar o dízimo e não dá verdadeiramente o que é o dízimo, você está mentindo, não é para o pastor, não é para o tesoureiro, não é para a igreja, você está mentindo para o Espírito Santo de Deus. Quando você fala que não dá o dízimo na igreja porque o pastor é ladrão, cuidado, irmãos, cuidado. Ah, mas o outro não importa. Cuidado com o que você fala. Você está mexendo nos olhos, aleluia, está mexendo na menina dos olhos do Senhor. Não mexa no ungido de Deus. Mas eu já vi, não mexa no ungido de Deus. Não podemos tocar, irmão, no ungido de Deus de maneira nenhuma. É Ele com Deus. É Ele que vai dar a conta com Deus. Apenas faça a tua parte, qual Deus está falando conosco. Ganha R$1.000, dê 100, aleluias. Ganha 100, dê 10, ganha 10, dê 1. Louvado seja o nome do Senhor. O dízimo está nas suas mãos. Não minta para o Espírito Santo. Não minta. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 12. Vai dizer, irmão, para nós. Vamos ler, irmão, para nós tirarmos a dúvida, aleluia, vamos ler. Pastor, mas toda vez que vai falar do dízimo é Malaquias, sim, é Malaquias, e está dizendo assim, Malaquias, ó, Malaquias, capítulo 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e na oferta alçada. Aí diz: com maldição sois amaldiçoados. Olha, irmãos, foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Ele foi amaldiçoado naquele momento que ele foi mentir para o Espírito Santo. Não minta, irmãos, não minta. É melhor você não dar o dízimo do que você mentir. Mas se eu não der, eu vou ser abençoado? Não, porque você está fora da palavra de Deus. E ele continua dizendo, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas a nação. Aleluias. Você não dá o dízimo na casa do Senhor, as ofertas alçadas, você está roubando a Deus. Você não pode falar isso, pastor. Eu não estou falando, é a Bíblia que está dizendo.
Mas isso era para Israel. E Ananias e Safira era para quem ali? Era para o mesmo Deus que está aqui e estavam lá. O mesmo Deus, Shemecasto, Quemecai, aleluia. O mesmo Deus, irmão, que está aqui. Em Malaquias está aqui também em Atos dos Apóstolos, fazendo a mesma obra. Dizendo para o povo, olha, você é ladrão, falando para Ananias, você é ladrão, Ananias, porque você fizeste errado, você veio mentir para mim, Ananias. Você que não dá o dízimo está mentindo para o Senhor, você que dá menos está mentindo, você que quer dar mais para se amostrar também não, dê somente o dízimo, quer dar o mais em oferta, amém, dê quanto você quiser, mas o dízimo é somente 10%, irmãos. E ele continua no versículo 10, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que é para trazer o dízimo? A casa do tesouro. Não, mas eu vou dar naquela casa, lá naquela família. Não, é na casa do tesouro. Deixa que quem pegar o dízimo, ele vai. Ah, mas eu quero ajudar aquela família. Sim, pega o seu dinheiro e ajude aquela família. Mas Senhor, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, Deus falando, aleluia. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Fazei prova de mim, se eu não abrir janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela nos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei os devoradores, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, mesmo se Deus não desse nada disso, se Ele não abrisse janela no céu, se Ele não fizesse nada disso, não teria importância, mas nós teríamos que ser fiel no dízimo. Nós não temos que trocar com Deus. Ele já morreu naquela cruz, onde mostrou aqui os discípulos dando testemunho, aleluia. Os discípulos dando testemunho, né? Davam com grande poder testemunho da ressurreição, do poder de Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. Aleluias. E aí nós ficamos discutindo, ah não, mas isso é fé, isso irmão, é bíblico. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus e falando para os irmãos, olha irmão, leia a palavra do Senhor, aleluias. Ananias, irmãos, ele mentiu para Pedro ali, ó. Mas ele não estava mentindo para Pedro, ele estava mentindo para o Espírito Santo de Deus. Satanás tinha entrado no coração de Ananias, dizendo para Ananias, olha Ananias, ó, cuidado, não dá o dinheiro lá não, hein. Cuidado que lá o povo vão usar seu dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, Ananias. Não dá não, eles não estão dividindo não. Pedro já está com um carrão aí, ó. Ah, João já comprou várias casas. Não dê não, para com isso, irmão. Para de ficar julgando as pessoas. Para de ficar julgando o seu irmão, aleluia. Para de ficar falando coisa que você não sabe. Xenecou, Macai, aleluia. Para de ficar falando estas coisas. Apenas adore ao Senhor. Seja fiel, seja verdadeiro ao Senhor. Ananias, irmãos, quando ele mentiu, sabe o que aconteceu com Ananias? Se você continuar lendo lá, leia depois Atos dos Apóstolos capítulo 5, do versículo do 1 em diante, leia tudo, você verá o que aconteceu com Ananias. Ele caiu morto ali aos pés de Pedro. Por quê? Porque ele mentiu para o Espírito Santo. Cuidado, irmão, não vamos fazer dessa forma não, vamos ser adoradores, vamos estar na presença do nosso Deus, aleluia. Muitos fazem desta forma, já pensou, irmão? Se Deus agora resolvesse dizer assim, olha, você está mentindo para mim, né, o Espírito Santo, então você vai morrer. Quantos irmãos morreriam hoje? Quantos que não tiveram coragem de tirar seu dízimo nesse mês, no mês passado? Ah, pastor, não tem tempo, eu não vou dar dízimo para ninguém não. Irmão,
Não é dízimo para templo, é dízimo para a igreja, é dízimo para que a obra do Senhor permaneça em pé, é dízimo para que não falte alimento na casa do Senhor, é dízimo, irmãos, a qual eu estou pregando nesta noite, falando para você, olha, não faça que nem Ananias, não retenha o que é de Deus, não, dê para Deus o que é de Deus, aleluia, porque Deus ele não vai te cobrar nada do que não é dele, aleluia, irmão, olha que Jesus já fez por nós naquela cruz, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e se faz presente nesta noite, está falando conosco neste lugar, aleluia, a irmã Ruth está dizendo, Deus me ajude a cada dia para que um dia eu herdar o céu, aleluia, é exatamente isso, irmã Ruth, oh glórias, aleluia, vamos ser fiel ao Senhor para herdar o céu, não podemos ser ladrão, irmão, não podemos roubar, irmão, aquilo que é de Deus, aleluia. E o pior ainda, irmãos, é que a esposa fez um acordo ali com o seu marido, e ela sem saber, depois de umas 3 horas, ela foi lá onde estava Pedro, onde seu marido tinha ido, e ela chegando lá, Pedro falou para ela assim, Oi Safira, por quanto que vocês venderam lá a herdade mesmo? Ela, foi por tanto. Shemecas, tu que me cai, aleluia. Irmão, se o seu esposo quer mentir, deixa ele mentir sozinho. Se a sua esposa quer mentir, deixa ela mentir sozinho. Não faça aliança com mentirosos. Não faça aliança com mentiroso. Não faça aliança com homens e mulheres mentirosos, irmãos. Eu sei que muitos não creem desta forma. Eu sei que muitos não acreditam em dízimo, não acreditam em oferta. Muitos dão só para que o pastor veja. Não, irmão, nada disso. Dê o dízimo para que o Senhor venha usar o seu dinheiro, aleluia, o homem, né? Deus não vai poder usar o seu dinheiro, mas o homem, a qual estão ali, cabível para fazer para fazer o que o Senhor colocou nas mãos dele, que nós venhamos colocar na mão dele para que ele possa fazer a obra de Deus da maneira como Deus colocou ele para fazer. Deus não colocou você para fazer, para dividir seu dízimo como você quer, não. Dê na casa do Senhor. Tem homens e mulheres lá, pessoas honestas que estão trabalhando ali, para que cada vez mais a obra de Deus cresça, para que cada vez mais o Senhor entre, aleluia, que tenha lugar para as pessoas adorar o Senhor. Aqueles que nós agora estamos ganhando, para onde vão depois? Se nós não tivermos mais templos, se fechar todos os templos, não pagarmos mais aluguel, não fizermos mais nada, para onde iremos? Para onde irá essas pessoas que nós estamos ganhando hoje? Aleluias. E aí Safira falou, Pedro, foi nesse valor mesmo. Aí Pedro falou, Safira, você não podia ter feito isso, mentir para o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não poderia ter mentido para o Espírito Santo. Glórias, aleluias. Pedro falou, aí está a porta, os homens que enterraram seu esposo e agora vão te levar, porque você mentiu para o Espírito Santo. E Safira caiu morta ali naquele momento. Levaram enterrado no mesmo lugar onde estava seu esposo, enterrado junto ali. Irmãos, cuidado, irmãos. Se você tem costume de fazer que nem Ananias, para. Ainda dá tempo, você ainda não morreu, você não foi morto ainda. Para, irmãos, de fazer isso. Vamos parar, irmãos, de fazer essas coisas, porque isso não alegra o coração de Deus. Shemanai kubedekas. Não podemos mentir para o Espírito Santo do Senhor. Não podemos mentir para Deus, irmãos. Não podemos, irmãos, fazer dessa forma. Quem você acha que você está agradando quando você mente para Deus? Quando você recebe aí R$1.000 e você dá 70, 80, quem você acha que você está alegrando? Coração de Deus? Não.
está alegrando o coração do inimigo, porque ele fala assim: eu consegui fazer com que esse aí eu não fosse fiel. E a coisa que mais Deus detesta é o homem que não é fiel. A irmã Lindalva colocou: eu creio, sendo nós fiel como Deus pede, façamos nós a nossa parte. E as vidas necessitadas será alimentada também com o nosso dízimo. Vamos ser fiel no pouco, aleluia, que o Senhor nos colocará no muito. E se ele não colocar também, irmãos, amém. O importante, glórias a Deus, aleluia. O importante, irmão, de todas as coisas, o mais importante é que nós vamos morar no céu, aleluia. E quando chegarmos lá, o Senhor vai dizer: entra, filho meu, tu foste fiel a mim. Entra, filho meu, tu fizeste a minha obra. Entra, filho meu, aleluia, tu foste fiel no pouco, camasto que me cai, aleluia. Entra na casa, entra no gozo eterno, aleluia. É isso, irmão, que nós temos que esperar, é entrar no gozo eterno, aleluia. E não ficar preocupado, irmão, com 20 reais, 10 reais, 1000 reais, 100 mil reais. Não, irmãos, o que adianta nós ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? O que adianta nós ganhar todo o universo, ganhar todo este mundo, ter tudo? Não que eu estou falando que nós não temos direito de ter, podemos ter sim, mas primeiro temos que ser fiel. Se você for fiel, aleluia, você terá em abundância, irmão. A palavra de Deus diz. Você conhece algum homem na Bíblia, algum profeta, a partir de Abraão, que foi fiel, pobre? Abraão era milionário. Isaac herdou tudo de Abraão, foi milionário também. Jacó, ele ali, ó, trabalhando para o seu sogro ali, primeiro os 14 anos para ganhar suas 2 esposas, mas depois Deus foi abençoando a vida de Jacó. Vemos lá quando Jacó foi encontrar, aleluia, com Saul, seu irmão, o que ele fez? Ele mandou um monte de animais na frente para dar para o seu irmão, e várias você ler lá, você verá que lá Jacó manda, porque Jacó estava com medo de morrer, de que seu irmão viesse matá-lo. O que ele faz? Ele vai dividindo em rebanho para presentear seu irmão, para que seu irmão não o matasse, aleluia. Irmão, não tinha homem pobre naquela época. Por quê? Porque era fiel a Deus, foram homens fiéis ao Senhor, aleluia. José foi fiel ao Senhor. O que aconteceu com José? Como eu preguei há uns dias atrás, foi levantado como governador do Egito, oh, glórias, aleluia. Daniel, um preso, aleluia, foi colocado, irmão, foi colocado para tomar conta de 120 províncias na terra de inimigo. Por quê? Porque ele era fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus, não esperando que o Senhor vai te abençoar, não, mas seja fiel a Deus para morar no céu e também ser abençoado, porque Deus gosta de quem é fiel. É o que o Senhor está procurando, homens e mulheres fiéis ao Senhor, aleluia. Homens e mulheres fiéis, fazendo a obra do Senhor, aleluia. E nesta noite, irmão, é o que o Senhor está falando conosco: seja fiel até o fim, aleluia, porque o Senhor é conosco. Vamos orar agora, irmão, agradecendo ao Senhor por esta palavra, que Deus continue falando nos nossos corações, aleluia. Oh, glórias, alabasto que me cai, aleluia. Gabi, oh Gabi, aleluia. Oh Gabi, como é bom, né, lembrar de você. Oh Jesus, Davi, oh glórias, aleluia. Bruno, eu não vou lembrar o nome de todos, nem sei porque que eu comecei a falar o nome. Oh, aleluias. Cada um dessas crianças maravilhosas, a Laura, meu Deus, a Fernanda, o irmão dela, oh Jesus amado, Deus é fiel, aleluia. O Caio, oh glórias, aleluias. Cauê, Deus é maravilhoso, aleluias. Oh, amasto que me cai, estou falando o nome das crianças, irmãos, a qual muitas vezes dá saudade dessas crianças, aleluias. Crianças, vocês moram no meu coração. Muitos de vocês eu não vou lembrar o nome agora, mas Deus, o Deus e poderoso Pai,
Estamos aqui, ó Deus, nesta noite, Senhor, na tua presença, agradecendo a ti, Senhor, por tudo que tu falaste ao nosso coração, que nós venhamos continuar fiel, Senhor, na tua presença, ó Pai, fiel no dízimo, fiel nas ofertas, fiel na palavra. Irmão Daías, que Deus abençoe. Irmão Gilberto, aleluia, o Senhor é fiel nas nossas vidas. Deus, continue trabalhando, continue fazendo, Senhor, maravilha nos nossos corações, Pai. Vai quebrando, Senhor, toda barreira, ó Deus, nos ensina a sermos fiéis, Senhor, na tua presença, Deus. Continua falando conosco, irmã Fernanda, aleluia, oh, aleluia, o filhinho seu, irmã Fernanda. Louvado seja o teu nome, aleluias. Deus é maravilhoso, aleluias. Irmã Lindalva, Deus é contigo, aleluias. Que maravilha, né, irmãos? Deus é poderoso, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Miguel, aleluia. Miguel, filho da irmã Fernanda, que Deus abençoe a você também, aleluia. A cada um, irmão Diomar, Deus abençoe. Obrigado, irmão Teomar, teve nos ajudando aí no domingo, né? Fez a live para nós, aleluia. Obrigado, irmão Diomar, irmã Keila, né? Cada um, o Gustavo, eu vi ele aí, né, conosco. Eu vi a irmã, a irmã Mariana também, né? A irmã Lindalva, a irmã Ruth, glória, a irmã Sueli. Quantos irmãos, né? A irmã Cid também, a irmã Camila. Deus abençoe a vida de cada um de vós. Aleluia, Thalita, irmã Josi, irmã Josi, que Deus abençoe. Aleluia, nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é poderoso, Deus fala. Irmã Ana, eu vi a irmã Ana, a mãe da Fernanda também. Deus é fiel, irmã Ana, Deus abençoe a tua vida. A prima a irmã Camila também, a prima a Giane, né? A Giane que toma conta da minha mãe, estava conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue falando até sexta-feira, que assim Deus nos dê a paz. Irmã Eliane, Deus abençoe. Irmão Antônio, Deus abençoe. Irmã Ana Maria, Deus abençoe, aleluia. Irmão Cícero, né? Não vi ele aparecendo aí, mas que saudade de todos vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, ficam com Deus na paz do Senhor Jesus.